Olá, esse é o primeiro vídeo do novo quadro do presente. Será que chove? Essa pergunta, será que chove, tem sido feita repetidas vezes nos últimos dias, juntamente com a expressão, ai que calor. Nós estamos vivendo, nas últimas semanas aqui na região oeste do Paraná, um período de bloqueio atmosférico. Esse sistema de alta pressão que atua na baixa troposfera, próximo da superfície terrestre, impede com que haja formação de chuvas generalizadas na nossa região. O que nós temos visto são chuvas localizadas, que acontecem em alguns pontos. Nesses pontos, essa chuva pode ser bastante intensa, com grande quantidade de chuva e também com ventos ou granizo. Essas chuvas são chamadas chuvas convectivas, que acontece devido exatamente a uma quantidade muito grande de calor que gera uma área de menor pressão atmosférica que atrai o ar que está ao seu entorno, formando nuvens de convecção intensa. Por isso essas nuvens se formam muito rapidamente e dentro delas há uma dinâmica muito grande de troca de calor. Essa é uma das formas que a atmosfera tem para tentar equalizar, para tentar organizar essa bagunça, que é essa grande quantidade de calor. Então ela faz com que esse calor que está aqui embaixo suba e o frio que fica na alta troposfera desça. Então a atmosfera, buscando o seu equilíbrio, ela gera essas chuvas convectivas localizadas. Provavelmente, se nós estivéssemos no inverno, essas chuvas localizadas elas não aconteceriam, porque não há essa grande quantidade de calor, então nós teríamos um período bastante seco ocorrendo durante esse período. Nesse momento, portanto, nós temos essa condição de um bloqueio, uma tampa que não permite que o ar com outras características adentre essa área, né? Nesse momento, então, nós temos um problema aqui que é com relação à agricultura. Nós estamos num período de implantação das lavouras de milho aqui de forma generalizada no oeste do Paraná, e essas lavouras já estão enfrentando problemas devido à alta temperatura e também em alguns pontos à falta de chuva. Algumas localidades não estão enfrentando essa condição de falta de chuva, exatamente devido às chuvas mais localizadas, mas o calor ele afeta sim a implantação da lavoura de milho. Mas eu gostaria de reforçar aqui que, na verdade, o nosso grande problema agora é com relação à saúde pública. Quando as temperaturas estão tão altas como agora, né, com sensação térmica próximas de 40 graus e se repetindo por vários dias, o nosso organismo ele não consegue refrescar ou deixar condições tranquilas no nosso organismo. Ele sofre para poder fazer isso, né? Então, principalmente órgãos como rins, pulmão, coração, sistema circulatório, eles sofrem bastante. Por isso é importante seguir as recomendações médicas de tomar bastante água, água fresca, procurar ambientes frescos, procurar ambientes arborizados, para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. Também é preciso ter cuidado com pessoas mais frágeis, como os idosos ou as crianças. E também é importante relembrar que essa condição de sofrimento que o nosso corpo tem nessas ondas de calor pode intensificar sintomas de problemas mentais, como depressão, ansiedade, porque o nosso organismo ele está passando por um estresse. Então, são recomendações muito importantes nesses dias, prezar por ambientes mais frescos e condições que a gente consiga, então, ajudar o nosso corpo a manter essa temperatura mais saudável. Importante também ressaltar, gente, que o clima não é igual para todas as pessoas. O calor daquelas pessoas que têm condição de ter um ambiente refrigerado, de ter uma geladeira, de ter água fresca, morar numa região da cidade arborizada é diferente daquelas pessoas que moram em bairros em que não há arborização, em que não há áreas públicas verdes para que elas possam ter um ambiente mais fresco, que é aquelas pessoas que não conseguem ter um ar-condicionado, enfim. Então, o clima ele também atinge diferentes formas, as diferentes esferas da sociedade. Isso é uma condição muito importante para a gente também levar em consideração. É importante dizer também que nesses vídeos que eu vou estar trabalhando aqui com vocês, todas as semanas, todas as segundas-feiras, a gente vai trabalhar de um ponto de vista da geografia, que é olhar a previsão meteorológica gerada pelos meteorologistas e tentar contextualizar essas previsões para a nossa sociedade, né? Eu não sou meteorologista, eu não faço previsão do tempo. Eu simplesmente vou estar com esses vídeos ajudando ali vocês que
que nos acompanham a entender melhor as previsões, a contextualizar essas previsões feitas pelos meteorologistas, que são os profissionais que fazem as previsões, e como a gente pode entender essa previsão aqui para nosso dia a dia, para nossas atividades e especificamente aqui no oeste do Paraná, bom? Então, agora eu gostaria de convidá-los para olhar para essa tela de computador em que eu vou estar mostrando algumas das condições que estão previstas para a nossa próxima semana, tá? Então, como nós vamos fazer vídeos todas as segundas-feiras, a gente vai sempre olhar os dados, principalmente da próxima semana, quando os modelos de previsão ainda são mais confiáveis. Bom, agora eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui nessa tela de computador, em que nós vamos ver como que estão as temperaturas nesta manhã de segunda-feira na América do Sul. Então, a gente pode perceber um grande bolsão de ar quente, né, aqui na nossa região, Cidade do Leste 36 graus, toda essa região aqui da depressão do Chaco com temperaturas acima de 35 graus de temperatura. E se nós usarmos aqui nesse site Wind, que eu recomendo bastante, inclusive tem aplicativo para o celular, é que a gente pode nessas abas aqui observar outras informações e, por exemplo, aqui quando a gente coloca a imagem do satélite, nós percebemos que aquela área, bolsão de grandes temperaturas, de altas temperaturas, é a mesma em que não há presença de nebulosidade. Então, nós temos essa manutenção dessa condição de uma área de alta pressão em baixa troposfera, muito próximo da superfície terrestre, que impede com que os outros sistemas atmosféricos que estão atuando aqui, por exemplo, na parte sul ou na parte central norte do Brasil, atinjam essa região aqui do centro, né, desse bloqueio atmosférico. No próximo vídeo, eu pretendo explicar como é que é formado um bloqueio atmosférico, quais são as características desse bloqueio atmosférico e como que ele vai terminar, né? Então, já adiantando um pouco, é preciso que a gente tenha um sistema muito forte que consiga chegar e romper com esse bloqueio atmosférico, e também devo dizer que isso é muito difícil de ser previsto. Normalmente, os sistemas de previsão do tempo, eles têm grande dificuldade de identificar quando que um bloqueio atmosférico ele vai terminar, porque o modelo ele prevê de acordo com as condições que estão colocadas no momento. E aí, quando esse sistema forte chega para derrubar o bloqueio atmosférico, esse bloqueio também precisa estar mais enfraquecido, né? E aí a gente vai ter essa mudança do sistema que atua. Então, mas isso nós vamos deixar para a próxima semana. Nesta semana, agora acompanhe comigo aqui, novamente, os modelos de previsão. Vou começar aqui pelo CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Clima do Brasil. Eu vou estar sempre também mostrando aqui para vocês os sistemas de previsão do tempo que são oficiais do Brasil. Existem outros sistemas que aparecem no seu celular, como por exemplo o Foreca, o Radar, o Weather.com, SOMAR, Climatempo, outros institutos que geram previsão, mas eu vou mostrar sempre os sistemas oficiais públicos do Brasil, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar aqui é o do CPTEC, e também por que eu vou mostrar vários sistemas e não somente um? Porque cada um desses sistemas de previsão tem um modelo, tem um código de computador que, digamos assim, de uma forma generalizada, né, que vai gerar a previsão do tempo. Nem todos são iguais. A previsão do tempo, gente, ela não é uma bola de cristal em que alguém vai lá e vai dizer o que vai acontecer. São resultados de um modelo de computador que vão dizer as possibilidades de chuva ou não. Por isso que nem todos os modelos são iguais. Por isso que uns acertam mais, uns erram mais, uns acertam mais no inverno, uns acertam mais no verão. E aí a gente vai estar aqui nesse momento dos nossos vídeos analisando os principais e vendo as tendências que são colocadas para aquela semana. Então, nesse primeiro aqui do CPTEC, nós temos uma condição para hoje, né, de máxima de 38 graus com 0% de precipitação acumulada. Para a próxima semana, o que nós vamos ter? Terça, quarta, quinta, até no domingo, sempre temperaturas acima de 35 graus e todos os dias com 5% de previsão de chuva. O que isso significa? Que todos os dias, segundo o CPTEC, haverá a possibilidade de formação
formação de chuvas localizadas, pontuais, a partir de nuvens convectivas, que são aquelas nuvens que são os cumulonimbus, né? Sistemas convectivos localizados em que a chuva naquele ponto ela vai ser bem localizada, bem intensa e que vai levar até a possibilidade de ventos muito fortes ou granizo. Mas não há, segundo o CPTEC, a possibilidade de mudança desse padrão de tempo nesta semana, ou seja, altas temperaturas, pouca chuva com chuvas generalizadas. Já o próximo sistema que a gente vai ver aqui é o do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Aqui para Marechal Cândido Rondon, nós temos para hoje 34 graus. Vocês percebam que de uma forma geral aqui para o CIMEPAR nós temos as temperaturas um pouco mais baixas do que aquelas indicadas pelo CPTEC. Na quarta-feira nós temos 98% de possibilidade para que a chuva acumulada seja de 5,4 milímetros. Na quinta-feira, 49% para 1,2 milímetros. Isso em Marechal Cândido Rondon. Até o domingo, né, nós temos as condições de temperaturas elevadas e com pouca ou zero possibilidades de chuva. A partir da segunda-feira a gente tem uma mudança, mas para a próxima semana nós vamos tratar disso no próximo vídeo, tá? Aqui vou fazer uma comparação com Santa Helena, que é uma cidade próxima aqui, e eu posso fazer isso utilizando o CIMEPAR, porque o Sistema Meteorológico do Paraná, ele vai individualizar um pouco mais, vai detalhar um pouco mais a previsão do que os sistemas que são nacionais. Então isso é uma condição que o CIMEPAR traz, e que aqui no caso, para Santa Helena, as temperaturas vão ser um pouco mais elevadas do que para Marechal. Na quarta-feira nós temos 98% de chuva de 4,7 milímetros, ou seja, a mesma possibilidade, porém com um total de chuva um pouco menor do que para Marechal, e com possibilidade de chuva no domingo, porém a possibilidade é de 76% para 1,7 milímetros. Vamos comparar também com uma outra cidade próxima aqui, Toledo, né, em que nós vamos ter temperaturas as mais elevadas aqui das 3 cidades analisadas. Quarta-feira, 98% para 3 milímetros, uma quantidade menor de chuva, e domingo também 98% para 3,8 milímetros. Ou seja, o que as 3 cidades aqui estão mostrando para nós a partir da previsão do CIMEPAR? Algo muito semelhante àquilo com que o CPTEC trouxe também. Chuvas localizadas, chuvas de pequena quantidade, num total de 3, 5 milímetros, e que com uma possibilidade pequena de ocorrência e uma probabilidade variada entre as regiões, ou seja, lá por quarta ou quinta-feira, segundo o CIMEPAR, pode haver uma instabilidade um pouquinho maior na nossa região, o que não significa chuva generalizada para toda a região, não significa uma mudança do padrão atmosférico que nós temos agora, isso segundo o CIMEPAR. Agora vamos ver mais um outro modelo de previsão, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, que indica que para segunda-feira, hoje nós temos 38 graus de temperatura máxima, com possibilidades de algumas pancadas de chuvas isoladas à noite. Na terça-feira, 38 graus de máxima, poucas nuvens à tarde e céu claro à noite. Na quarta-feira, nós temos 36 graus de máxima e vejam que aqui o INEMET não consegue mais dar aquele detalhe de manhã, tarde e noite. Isso é uma condição do modelo deles que não consegue dar uma precisão maior a partir de 3 dias de previsão. Então nós vamos ter aí também, segundo o INEMET, olha, poucas possibilidades de chuva. Ele não indica uma possibilidade maior aqui, ele só diz na quinta muitas nuvens, na quarta muitas nuvens, mas não indica chuvas, enquanto na sexta-feira ele indica um céu claro e uma temperatura máxima de 38 graus. Ou seja, todos os modelos que nós vimos até aqui estão indicando uma condição muito semelhante para essa semana, que é uma baixa previsibilidade da chuva, a possibilidade de pouco percentual, pouco total de chuva e altas temperaturas. Agora, vamos pegar um modelo que é muito utilizado por muitas pessoas na nossa região, que é o clima-tempo. O clima-tempo também indica na segunda-feira 37 graus, 0% de chuva. Na terça-feira, 37 graus, 40% de chuva, porém, olha aqui, 0,1 milímetro, uma quantidade muito pequena de chuva, tá? Na quinta-feira, 54% para meio milímetro de chuva. Na quinta-feira, 58% para 1,6 milímetros de chuva. Ou seja, quando alguns modelos
modelos de celular, do seu celular, vão dizer que tem possibilidade de chuva para quinta-feira, o que eles estão dizendo? Que não é uma chuva intensa, não é uma quantidade muito grande de chuva, mas sim uma possibilidade maior a partir, inclusive, das altas temperaturas que a gente vai estar registrando nessa semana. Então, pessoal, para essa semana a gente indica aí um cuidado, principalmente com a nossa saúde, tá? Porque a gente não consegue mudar o tempo, apesar de ser um desejo muito grande de todos nós. Se a gente pudesse fazer chover, se a gente pudesse fazer baixar a temperatura, a gente faria, mas a gente não consegue. Então, simplesmente é se prevenir em termos de saúde e aguardar aí as previsões para a próxima semana, em que alguns modelos já estão indicando que sim, a partir da próxima semana há uma tendência de quebra desse bloqueio atmosférico, o que não significa também chuvas generalizadas e amplas para toda a região. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, na próxima segunda-feira, no quadro Será que Chove?